Meus amigos, o presidente Donald Trump anunciou agora há pouco que uma droga usada para o tratamento contra a malária pode ser uma solução ao coronavírus. A matéria saiu agora há pouco, a fala do presidente agora há pouco na Fox News, e diz o seguinte: o presidente anunciou hoje, quinta-feira, que a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, está disponibilizando medicamentos experimentais, incluindo aqueles usados no tratamento da malária. Bem, aqui é preciso fazer um parênteses, uma correção na edição da Fox News. Este medicamento usado contra a malária não é experimental, não está em fase de testes, vem sendo usado já há muitos anos. E os cientistas, os médicos, os sanitaristas descobriram que ele pode ser eficiente no tratamento contra o coronavírus. E, portanto, não precisa passar por teste nenhum. Já se sabe quais os efeitos, os efeitos colaterais em pacientes, portanto, é um medicamento que já está em uso e pode ser muito útil, como disse o presidente. A matéria diz que isso é parte do esforço contínuo para combater a disseminação do vírus chinês. Trump anunciou em uma coletiva de imprensa na Casa Branca que o medicamento, o remédio chamado cloroquina, um medicamento projetado para o uso na malária, foi aprovado pela FDA e será disponibilizado mediante receita médica quase que imediatamente. Ele disse que é uma das várias terapias antivirais para limitar os sintomas do vírus que o governo está tentando levar aos americanos o mais rápido possível. Bem, a situação mais crítica hoje nos Estados Unidos é a cidade de Nova York. E esse medicamento, portanto, cloroquina, será disponibilizado imediatamente para a cidade de Nova York, como prioridade. Mas, seja como for, o medicamento só será acessível, numa primeira etapa, nos Estados Unidos. É preciso verificar aqui com a Anvisa quem tem o direito de cloroquina. É possível que seja patente chinesa para o uso interno aqui. Mas, seja como for, a notícia é boa pelo seguinte: não se trata de um medicamento experimental. Ele está sendo experimentado no uso contra o vírus chinês. Esse é um ponto. Mas, em relação aos efeitos colaterais, isso já existe um estudo muito grande, portanto não é nenhuma aventura colocar o medicamento à disposição também dos pacientes com o teste positivo ao vírus chinês. Bem, outro detalhe dessa matéria é a seguinte: Trump tem falado com todas as letras, estamos em guerra. Essa é uma guerra contra o vírus chinês. Trump não tem poupado, não tem usado de eufemismos nem do politicamente correto para isso. Por quê? Porque os Estados Unidos têm informações seguras que houve sim uma intenção do governo chinês em deixar que o vírus se espalhasse pelo mundo. Portanto, o ato de guerra começou nessa intenção do governo chinês. E há fontes muito fortes dentro do serviço de inteligência, não só americano, como inglês e israelense, que afirmam ou atestam com todas as letras que as provas são suficientes para incriminar, logo mais ali na frente, a China por ter desenvolvido esse vírus em seus laboratórios. A resposta para esta guerra terá várias etapas. Agora é uma questão de combater o vírus, mas logo mais será também necessário combater os criadores do vírus e suas intenções diabólicas. Isso acontecerá. Daí porque não podemos mais nos escandalizar com o termo guerra. É sim uma guerra que só está começando.
mas pelo menos em relação aos soldados de frente dessa guerra, ou seja, os próprios vírus, já existe uma mobilização muito grande para combatê-lo. Ele passará. O importante agora é pensar também nas próximas etapas dessa guerra. Em relação ao Brasil, parabéns ao governo Bolsonaro por fechar a fronteira com a Venezuela. O ditador venezuelano jamais cuidou do seu povo, tirou recursos da saúde, tem tirado há muitos anos para sustentar o seu regime e a casta elitista que manda na Venezuela. O povo tem sofrido há muitos anos com falta de higiene, tratamento, saúde e tudo mais, e agora, desesperados, podem vir em grande número buscar ajuda no Brasil, e o Brasil não tem condições. É triste? Sim, é muito triste, mas há muito tempo que se vem dizendo ao povo venezuelano para ir às ruas tirar esse regime maléfico. Não conseguiram até agora, portanto pagarão sim, certamente um preço muito alto por isso, porque aquele regime despótico nunca esteve interessado no seu próprio povo, pelo contrário, e está mandando, ou melhor, o problema humanitário está fazendo com que muita gente desesperada busque ajuda, e nós nesse momento não podemos, porque temos que cuidar primeiro do nosso território. É uma realidade. Estamos sim vivendo um mundo diferente desde o dia 15. As coisas têm se sucedido de modo muito dramático e muito rapidamente, e precisamos estar preparados para isso. Não podemos entrar em pânico, como diz o presidente Bolsonaro, mas temos que ter muita prudência nessa hora. E outro detalhe, estamos em guerra sim, e já sabemos muito bem quem são os nossos inimigos. Nessa guerra, o nosso inimigo não é apenas o Partido Comunista ou o governo comunista chinês. Políticos corruptos aqui e a esquerda que tenta derrubar o presidente a todo momento, não importando se estamos enfrentando um problema gravíssimo de saúde, porque quer apenas dar o golpe político. Esses são sim os nossos inimigos. E os nossos inimigos não forçam esforços para criar o caos no Brasil. Agora mesmo, por exemplo, quer um determinado ministro do STF abrir as portas das prisões por uma questão humanitária com os presos, sem pensar, evidentemente, na questão humanitária com as vítimas dos presos, que somos praticamente todos nós. Ainda bem que o ministro Sérgio Moro está ciente dessa situação e já disse que os bandidos, infelizmente, não deixarão de praticar o mal. Portanto, é preciso colocar o máximo possível de segurança dentro dos presídios, mas não abri-los. Pois é, esses são os nossos inimigos declarados. Inimigos em tempo de guerra. Pelo menos hoje nós já os conhecemos.